Olá, bem-vindos ao IMIP Educa Global. Nosso objetivo é compreender as diferentes concepções sobre saúde global e seus determinantes, identificando, discutindo e buscando propor soluções para alguns dos principais problemas de saúde que o mundo enfrenta hoje, sempre fazendo a conexão do que acontece no nível local com os fenômenos globais. Então, por isso, fico extremamente feliz de ter hoje como nossa convidada a professora Márcia Castro. A professora Márcia Castro é a professora Andelot de Demografia, é chefe do Departamento de Saúde Global e População e diretora do Programa de Estudos Brasileiros do Centro David Rockefeller para Estudos da América Latina, da Universidade de Harvard. A professora Márcia foi a primeira professora brasileira a ser uma professora titular naquela prestigiosa universidade, e por isso a nossa honra de estar aqui com a professora Márcia. Professora Márcia, bem-vinda ao nosso Diálogos em Saúde Global. Bom, a gente sempre começa a conversa, professora Márcia, com um retrospecto um pouco, talvez explorando um pouco das suas influências iniciais. Fui estudar um pouco, ler um pouco sobre a sua história e biografia e percebi que você começou seus cursos de graduação na área de estatística. E aí eu pergunto, aquela jovem estudante de estatística da Universidade Estadual do Rio de Janeiro sonhava em chegar aí, nesse lugar, como líder de um dos principais departamentos de saúde pública do mundo? Não, isso não era nenhum sonho, na verdade, porque, enfim, eu fiz um curso técnico de estatística também, e nesse curso técnico eu tive uma matéria que, na verdade, já era demografia, mas eu nem sabia, e eu fiquei muito encantada. Na hora de fazer o vestibular, eu fiz estatística, porque era uma continuação do curso técnico, e eu gostei. E, assim, naquela época, eu sempre estudei em colégio público, então essa coisa de ir para pós-graduação, ir para academia, não fazia muito parte do meu cenário. Eu fiz estatística e aí eu fazia estágio desde o terceiro período, sempre fiz, então fiz um concurso, passei, trabalhava na Dataprev, empresa de processamento de dados da Previdência, e aí eu trabalhava com demografia, né? Então a gente analisava a sustentabilidade do sistema, envelhecimento populacional, e aí eu fiz um curso, a Dataprev contratou uma professora de demografia, eu fiz um curso que era exatamente para ajudar nas análises que a gente fazia. E aí foi conversando com ela que eu descobri onde é que tinha mestrado no Brasil. Naquela época só tinha em Campinas e na UFMG, no CEDEPLAR. Campinas era mais sociologia, o UFMG era mais métodos, que era o que eu queria. O meu mestrado eu trabalhei com previdência, mas eu sempre gostei da área de saúde. E aí, quando eu resolvi ir para fora, eu poderia ter feito o doutorado no CEDEPLAR, mas, enfim, eu já tinha feito todas as matérias, já conhecia todo mundo. Eu acho que é a chance, enfim, o doutorado é um investimento muito grande na vida, né? São no mínimo 4 anos, então é melhor você abrir novas possibilidades. E aí foi quando eu apliquei para Princeton, só apliquei para Princeton, uma coisa totalmente inocente, né? Quer dizer, não é assim que a coisa é feita. Naquela época eu não sabia nem o que era Ivy League, né? Totalmente inocente. Acho que foi até bom, senão até intimida, você não aplica. E aí uma coisa levou a outra e eu fui parar onde eu parei, mas jamais sonhei com isso, jamais imaginei como sendo uma possibilidade na minha vida. Não. Mas eu acho muito bacana quando você fala que você se interessava pelos métodos. No final das contas, os métodos foram os instrumentais metodológicos, na verdade, lhe permitem hoje ter um campo de atuação tão vasto, né? Tem a sua experiência com os estudos na Amazônia, por exemplo, na questão da malária, são muito importantes. Eu imagino que essa seja uma etapa importante, mas a partir dos métodos, do domínio dos métodos, de um determinado conjunto de instrumentais, as coisas foram acontecendo. Mas, e essa trajetória fantástica, em Princeton, como foi esse descobrir a questão da saúde? Já era um tema relacionado à saúde lá no doutorado? Acho que em algum momento eu imaginei que eu fosse fazer medicina, mas... E aí, quando eu fui para Princeton, eu tomei uma decisão que eu queria trabalhar com algo relacionado à saúde e eu queria que fosse Brasil. Isso sempre foi super importante em tudo que eu faço, 100% do que eu faço é no Brasil, hoje em dia.
E, e eu tinha um grupo lá do CDPLAR, da UFMG, que eu sabia que tinha feito pesquisas com malária na Amazônia, e eles estavam meio que no impasse, eles tinham uma base de dados muito rica, e, enfim, as metodologias que eles estavam usando não estavam levando a nenhum resultado que fizesse sentido. E a pessoa que foi minha orientadora no CDPLAR tinha trabalhado com um professor nos Estados Unidos que estava em Princeton e que foi meu orientador. E aí eu meio que aceitei o desafio de pegar essa base e tentar buscar coisas novas para entender o que aqueles dados estavam falando. E foi aí que eu comecei a usar análise espacial, eu comecei a ver relações espaciais entre os dados, a coisa era espacial, mas era temporal, porque a gente tinha 4 anos de dados. Minha primeira viagem à Amazônia foi em 99, e aí eu nunca mais parei de ir. Então, esse foi o desafio que eu resolvi encarar, e ficou um trabalho bem bacana. Minha tese inteira foi sobre malária na Amazônia, eu coletei dados, então foi uma combinação de que eu gostava da área de saúde e de aceitar um desafio de pessoas que eu já conhecia, de um trabalho que eu já conhecia, e deu certo. Muito certo. Dá um grau de serendipidade para essas coisas, né? E eu acho muito interessante, porque além disso, quer dizer, de ter um domínio de um método que pode se chamar de um método mais duro, de análise de dados, né, hoje se fala muito de Big Data, mas na verdade análise de grande volume de dados, fazer sentido, aplicar os instrumentos analíticos, mas você ia na casa das pessoas, você fazia visita domiciliar na Amazônia, você então pôde mergulhar também nos aspectos culturais do nosso povo amazônico. Conta um pouco sobre essa experiência também, como isso foi ajudando a moldar a professora Márcia. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos. O dado, ele é seco, é cru, ele não te diz nada, né? Para entender por que aquele dado está ali, por que aquelas relações que você está achando quando você roda um modelo estão acontecendo, você tem que ir a campo, você tem que ouvir as pessoas, ouvir mais do que falar, né? Que é outra coisa que eu acho que essa geração precisa exercitar mais, é saber ouvir e não julgar, né? Ouve para você aprender, porque ninguém tem nenhuma verdade. Você não conhece como é que é morar ali, a realidade dali. Então, isso faz toda a diferença. E eu consegui descobrir coisas conversando com pessoas, passando assim, fim de semana inteiro na sede do INCRA, que o pessoal deixou eu ficar lá, entender como é que as coisas realmente aconteciam, indo lá. E eu descobri coisas lá que não estão documentadas em lugar nenhum, que ninguém nunca me falou, que não existe nenhum documento, mas elas estão lá no campo. Então, isso os dados não falam. Então, eu trabalhei, logo depois do meu doutorado, trabalhei 7 anos na Tanzânia. Ficava nos Estados Unidos, mas indo lá. E levou muito tempo para eu entender. Para mim, um indicador é você entender o cartoon, a charge do jornal. Né? Eu acho que levou 7 anos para eu entender a charge do jornal. Não que eu gostei da charge em si, mas eu consegui entender o que ela estava querendo dizer. E eu consigo uma conexão muito mais rápida. Então, foi bom trabalhar lá. Eu fiz a mesma coisa, eu queria entender o que estava acontecendo, mas hoje em dia o meu trabalho é 100% no Brasil, até porque eu acho que eu tenho uma obrigação de fazer isso. Eu sempre estudei em colégio público, então é a minha maneira de dar de volta para o Estado o investimento que o Estado fez em mim. Então, isso é muito importante, e não é só ir lá e ouvir, é também dar uma devolutiva, né? Voltar, é conversar com as pessoas, é falar sobre os resultados, é tentar articular com os tomadores de decisão locais para tentar melhorar as políticas, que é isso que eu faço nesse trabalho com malária. Então, todos os projetos que eu tenho hoje em dia, eles têm uma conexão ou com a Secretaria de Saúde Municipal, ou estadual, ou o Programa Nacional de Controle, tem algum ente de tomada de decisão envolvido no que eu faço. Veja, nem sempre dá certo, né? Quem trabalha na saúde pública tem que aprender a lidar com frustrações, mas às vezes funciona. Então a gente se agarra no que dá de positivo e continua indo em frente até que o novo positivo venha. Não, fantástico. E assim, eu estava aqui pensando de que tema a gente podia explorar um pouco mais com a professora Márcia, porque nos grandes temas no nosso Diálogos em Saúde Global, a gente tem
mudanças climáticas, a gente tem transmissão de doenças transmissíveis, a gente tem e controle vetorial, né? A gente tem a questão da globalização e dos aspectos econômicos, a gente tem evidência para tomar de decisão em política pública, e a professora Márcia está em todos esses locais, até na questão do desenvolvimento infantil, que é um projeto mais recente. Eu acho que a razão de eu tê-la conhecida na sua sala lá em Harvard foi exatamente na visita ao Centro de Desenvolvimento Infantil da universidade, e essa também é um projeto que tem sua participação. Então, fica muito difícil escolher que tema abordar, mas eu acho que acho que o fio condutor de tudo isso é um grande grau de compromisso e engajamento, que você já falou, e a ciência tem um para quem e para quê. É isso mesmo? Então veja, por que eu estou em tudo isso? Porque tudo está relacionado, né? Então eu começo com a malária, é um vetor, não dá para você não trabalhar com a arbovirose, que é outro vetor, alguns problemas são semelhantes, mas nem todos. Depois é claro que você tem que trabalhar com criança, porque passa a ser um grupo que é mais afetado. A mudança climática afeta todas essas doenças e afeta o desenvolvimento infantil, né? Então a gente vê o calor extremo, a poluição, tudo isso também afeta o desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil é o começo do ciclo de vida. Se você afeta aqui, carrega para o resto do ciclo de vida. Então, passa pelas doenças infecciosas, passa pelas doenças crônicas, passa por saúde mental. Por acaso que você acaba vendo meu nome em todas essas coisas, é porque elas estão relacionadas. E se você realmente quer fazer saúde pública de uma forma séria, não dá para olhar só para um lado da torta. Você vai ter que abordar os outros, porque eles estão interconectados, né? O que a gente queria muito ver, né? Eu acho que não sou só eu, muita gente fala isso, é que as ações governamentais também olhassem para a torta inteira e fossem conectadas. Por exemplo, como é que você vai resolver a malária na Amazônia? Sem olhar para a questão ambiental, para o que está acontecendo com o garimpo ilegal, para a questão indígena, não tem como você resolver. Então envolve saúde, segurança, meio ambiente, o Ministério dos Povos Indígenas, e educação, envolve tudo isso. Entendeu? Então, os problemas são conectados e as soluções têm que ser multissetoriais e multidisciplinares. Senão, a gente vai estar, como muita gente disse, enxuga gelo, porque a raiz do problema continua lá. Né? Então, eu acho que é por isso que eu acabo aparecendo em todas, porque você tem que abordar todos os aspectos para tentar chegar numa solução que realmente aborde a raiz do problema. Acho que exatamente essa é a tentativa que a gente faz aqui no programa, de colocar, nesse projeto, de colocar as palavras que você usou foram muito felizes, de interconexão entre as questões. Os problemas não se apresentam para as disciplinas, né? Então, essa nossa visão disciplinar das questões é um problema muito grande, e o conversar dessas diversas linguagens, que acabam sendo tribos diferentes, né? Acho que as tribos acadêmicas, eu imagino que numa universidade como Harvard há tribos acadêmicas dos estatísticos, dos matemáticos, dos cientistas, né? dos cientistas de bancada. E essa capacidade de tradução, né, é que uma vez eu entendi do professor Moisés Sclor, né, a epidemiologia translacional que ele falava, né, quando a aplicação do conhecimento na tomada de decisão. E é fascinante. Obrigado por essa contribuição. E como é que a gente, então, parte desse ponto de partida e explora um pouco mais a questão das doenças transmissíveis, né? Você falou, você teve uma série de projetos e trabalhos muito importantes, mostrando, por exemplo, que aqui em Pernambuco foi um dos estados onde foi mais marcante a redução do número de nascidos vivos, né? Exatamente após o fenômeno Zika, uma coorte de crianças que está completando daqui a pouco 8 anos. Você quer contar um pouquinho dessa experiência? Então, o que aconteceu com a questão do Zika, primeiro é importante a gente ressaltar como foi bonita a contribuição que o Brasil deu, né? E é muito curioso que eu me lembro que logo no começo teve um evento nos Estados Unidos, eu não participei, mas eu tenho amigos que foram, me contaram, que teve uma mesa sobre Zika e só tinha gente dos Estados Unidos. E alguém se levantou da plateia e falou: é um absurdo vocês não terem um brasileiro, a contribuição que está tendo. E aí a Nature, que é um dos principais jornais do mundo, escreveu um editorial. Ainda bem que eles fizeram isso, escreveram um editorial ressaltando a contribuição fantástica que o Brasil estava dando através de seus pesquisadores, institutos de pesquisa, para a elucidação
da transmissão do Zika e da contribuição do Zika para a Zika congênita, né? E aí, na época, o que mais me chamou atenção, que me fez fazer aquele estudo, primeiro, logo no começo estava tendo o diagnóstico errado, né? Então eu trabalho muito com a equipe de Fortaleza e a gente viu isso. No começo tinha muita dengue, que não era dengue, e depois começou a ter muito Zika. Então aí tudo virou Zika, né? Então tem uma certa contaminação na hora de fazer o diagnóstico. E depois o que me chamou a atenção foi exatamente a questão do acesso ao aborto, né? Então o aborto não é legalmente permitido no Brasil, a não ser naqueles 3 casos que a gente sabe, estupro, a ameaça à vida da mulher e a criança não ter cérebro, mas o aborto acontece, né? A questão é que quem tem melhores recursos tem acesso a um aborto seguro. E aí o que ficava na minha cabeça é o que vai acontecer com essas mulheres que estão desesperadas, e a gente sabe que as pessoas vão a medidas extremas, que às vezes colocam a própria vida em risco para ter acesso a um aborto. E aí já tinha tido uma análise mostrando a compra do medicamento abortivo, que aumentou assustadoramente para o Brasil as remessas, então alguém está usando, e isso não é documentado, né? E aí eu resolvi fazer aquela análise partindo do pressuposto que só tinham algumas hipóteses que o nascimento ia diminuir. Primeiro, aborto. Segundo, se tivesse uma morte fetal mais alta para as mulheres que estavam contaminadas com Zika. E a terceira é que os casais resolveram adiar a decisão de ter um filho. Não tinha outra possibilidade. Você tem que dar um tempo, porque tem um período da gestação. Então, não há evidência nenhuma que você tivesse uma morte fetal mais alta. Então, essa estava fora. Aí, analisando o adiar, também a gente não vê muita coisa, até porque quase metade da gravidez que acontece na América Latina, ela não é programada. E parte dela é devido à violência sexual. E, aliás, estupro no Brasil é outra história que é assim, um horror. E aí, quando a gente analisa a questão de complicações por aborto, de quando essas complicações, que é um código internacional de doenças, né? Quando essas complicações acontecem nos hospitais, aí a gente vê uma mudança muito significativa. Primeiro que elas acontecem mais tarde, durante o período gestacional, e elas aumentam. E aí, quando a gente vê toda a questão de nascimentos, a gente começa a achar que se seguisse a tendência normal, esses nascimentos não estão acontecendo. E hoje em dia a gente já vê que quando a gente analisa a série, né, já com mais dados, houve uma queda muito brusca e parte dessa queda não retomou. Então, assim, a queda da fecundidade no Brasil é uma coisa extremamente acentuada, e ela está mais envelhecida. A gente ainda tem um problema na gravidez na adolescência, mas ela está mais envelhecida. Então, assim, o que me motivou foi essa preocupação de o que essas mulheres que estão desesperadas, com toda razão, ainda que muita gente não entenda, como que elas vão fazer se elas não têm acesso a um aborto seguro. E esse é um dos artigos, enfim, são artigos muito impactantes, e depois eu vou querer retomar na sua avaliação um pouco das contribuições que você tem dado, aquelas que têm tido maior impacto na questão da saúde pública de modo geral, seja na tomada de decisão, seja por mudanças que são geradas a partir dessas evidências. Mas antes disso eu queria explorar ainda um pouco mais esse tema e dizer que nós tivemos aí um reconhecimento internacional. A professora Celina Turki, por exemplo, esteve listada entre as maiores personalidades da história da ciência naquele ano, ela como coordenadora das pesquisas aqui do grupo de Recife. Talvez um olhar um pouco diferente para as medidas de gestão. Talvez a gente tenha... E eu queria então trazer um pouco essa questão dessa relação. Acho que uma das características do seu trabalho, como você mesmo disse, é essa relação com tomadores de decisão, que nem sempre dá certo, mas muitas vezes pode subsidiar a tomada de decisão, e quanto mais, na minha modesta opinião, quanto mais a academia e o processo de tomar decisão estiverem próximos e
não necessariamente sem que haja o habitual e muito interessante questionamento das medidas, mas quanto mais a academia e a gestão estão andando alinhadas, melhor para a saúde das pessoas. Você concorda com isso? Não, não tenha dúvida. A academia ela não pode andar separada do serviço. A maneira de você ter uma contribuição substantiva é os dois andarem alinhados. Um gera o conhecimento, o outro traduz esse conhecimento em política pública. Geralmente era assim, com raras exceções. Você mesmo falou das tribos, né? Isso, enfim, ser humano é um bicho bem complicado, né? Mas durante os 4 anos do último governo, isso realmente não existiu, porque todos os comitês técnicos que existiam no Ministério foram cancelados, todos. Estão sendo retomados agora. Então, assim, quando a gente compara, por exemplo, 2 emergências que a gente teve, o Zika e o Covid, né? A resposta, veja, nenhuma resposta é perfeita, mas era assim, foi da água para o vinho, né? Por quê? Porque uma você teve o apoio da academia, teve a velocidade com que o Ministério produzia os protocolos. Alguns estados, assim, o Ceará foi um dos primeiros que dava assistência de estímulo precoce para todas as crianças que nasceram com Zika congênita. Então, assim, teve uma ação coordenada quando você pensa no modelo tripartite, coordenado pelo modelo federal, que é como tem que ser. Covid não, né? Então, assim, a ciência era negada, os comitês foram cancelados, aí foi aquela coisa que eu não preciso falar. Então, isso mostra como é importante você ter a academia andando de braços dados com a política pública. Tem que ser assim, em todos os níveis. Então, esses comitês existem no Ministério, eles têm que existir nas secretarias, eles existem no nível local, até porque, se não for assim, que tipo de conhecimento está sendo produzido na academia? Para quem? Só para ter uma publicação bacana, não leva a nada, né? Não estou dizendo que não exista, mas não deveria ser o fim básico. Deveria ser exatamente esse, entendeu? Nas disciplinas que esse é o caso, né? Tem outros que a gente gera outro tipo de conhecimento, mas na política, na saúde pública, a saúde pública, ela é política. Porque quem vai tomar decisão não vai ser um artigo bonito, vai ser o tomador de decisão na ponta. Então, se não andar junto, é muito difícil da coisa acontecer. Diz isso a professora Márcia Castro, que publica na Science, na Nature Medicine e outras grandes, quer dizer, não deixa de lado seu papel de pesquisadora, seu papel de importante influenciadora do campo do desenvolvimento da ciência per si, mas também, e eu fico muito feliz de ouvir isso, porque muitas vezes aqui no Brasil nós temos essa falsa separação, né, de gestores e de pesquisadores, às vezes até um certo distanciamento, quando, na verdade, o alinhamento e a proximidade fariam muito bem para o país, e eu concordo, não poderia concordar mais. Muito bacana. Então, retomando um pouco, essas lições aprendidas, talvez, no Zika, tudo que deu certo e o que não deu, né? Foram então, e tem um trabalho muito interessante, acho muito bacana quando fala espaço-tempo, né? Porque a distribuição espaço-temporal me parece assim um conceito de relatividade muito interessante, mas o espaço-tempo na distribuição de doenças, na atribuição de fenômenos de saúde. E você também estudou muito isso na questão do Covid, né? Quais foram os principais insights dessas pesquisas e como isso realimenta a sua visão desse mundo interconectado na questão da Covid, por exemplo? Então, da Covid, esse trabalho espaço-tempo foi realmente para ressaltar como a coisa estava totalmente fora de controle. Fora de controle, se espalhando pelo Brasil todo. Esse trabalho espaço-tempo, né, que foi publicado na Science, ele pega até os dados até outubro, meados de outubro, então é bem o começo da pandemia, mas ele mostra exatamente isso. Fora de controle, se espalhando muito rápido, e a rapidez desse espalhamento indo para o interior é um testemunho assim claríssimo da falta de política pública, já mostra a sobrecarga enorme na região norte, no Amazonas em especial. Então ele foi exatamente para isso, para dar um panorama de como as políticas públicas estavam falhando totalmente e permitindo que o vírus se espalhasse de uma maneira assim
enfim, que as consequências já iam ser muito graves. Quando ele é publicado no começo de 21, né? Então a gente já vê aquele aumento das mortes que estavam acontecendo, e aí depois desse o próximo foi avaliar exatamente o impacto na expectativa de vida, e a gente ainda está agora trabalhando num outro que já pega os 3 anos, né, para realmente medir qual foi esse impacto, mas aí olhando em muito mais detalhe, subnacional, por grupo etário, enfim. E o objetivo sempre foi isso, foi documentar a magnitude dos impactos para a população e, acima de tudo, a desigualdade dos impactos. Então, já são aqueles que mais sofriam, que estavam sofrendo ainda mais. Esses 2 trabalhos, obviamente, eu jamais esperei que fosse impactar alguma coisa, porque não havia diálogo com, né, um nível mais elevado. Mas eles estão na documentação da CPI que aconteceu, junto com muitas outras evidências que foram geradas por outros grupos, do padrão epidemiológico do espalhamento da doença que estava acontecendo na época. Então, a importância desse trabalho foi isso, foi ser mais uma voz para se adicionar a outras vozes que estavam mostrando que a coisa estava fora de controle. É interessante porque a contribuição da pesquisa com relação ao tomador de decisão não necessariamente está, digamos, alinhada a um governo de então, né? Ela é uma contribuição de Estado, né? Então, se o governante não presta atenção para o que o pesquisador está dizendo, tem quem preste atenção, tem sempre as outras instâncias, o legislativo, o judiciário, os órgãos de controle, a própria a própria manutenção da voz da população, da cidadania, né, como exercício de cidadania, de colocar esses dados, né, analisados criticamente à disposição. Então, nessa linha, professora Márcia, das suas contribuições, que são muitas em tantas áreas, gostaria de destacar algumas que particularmente lhe deixaram satisfeitas no sentido de ver que essas contribuições se transformaram em política pública e, portanto, em mudanças no cenário local ou regional no Brasil, por exemplo? Então, eu fiz alguns trabalhos colaborativos com a Secretaria Municipal de Fortaleza, com dados da dengue. E foi muito interessante porque esse trabalho que a gente fez mostrou um padrão epidemiológico que eles nunca tinham percebido, que eram nos anos entre epidemias de dengue, a transmissão da dengue persistia por um período muito mais longo, a curva era muito mais achatada, em vez de ter aquele pico e depois cai. E isso levou uma investigação e a gente, na verdade, descobriu que as ações de controle vetorial eram um pouco relaxadas em anos que não eram epidêmicos. Então, a coisa se arrastava por mais tempo. Então, esse trabalho foi muito bacana, porque ele foi feito em colaboração com a Secretaria e acabou gerando uma nova maneira, um novo olhar para o controle vetorial em anos que não eram epidêmicos. Então, esse é um exemplo claro de, às vezes, não há muito tempo para o pessoal que está na ponta analisar os dados, e você acaba não percebendo um padrão que está acontecendo, e ao a gente conseguir desvendar esse padrão, acabou levando a uma mudança na rotina que era feita do controle vetorial. Então, esse é um exemplo concreto, né? E tem outros, por exemplo, a gente fez um teste com um larvicida em tanques de peixe na Amazônia, que eu já tinha trabalhado com larvicida na Tanzânia, então foi um trabalho bacana, porque eu contactei a companhia que na época trabalhou com a gente na Tanzânia, eles fizeram uma doação do produto para a gente fazer esse teste piloto, e a intervenção deu super certo, e é uma coisa que está sendo avaliada pelo Ministério da Saúde, se eles vão adquirir o produto para poder fazer aplicações em tanque de peixe, que foi extremamente efetivo. Ou seja, é um outro trabalho que era para subsidiar uma eventual decisão do programa de controle para adotar mais uma intervenção no combate à malária, muito específico para algumas áreas. Enfim, acho que tem outros que não levam à mudança de política pública, mas eles estimulam um debate, né? Então, acho que a gente fez um trabalho
muitas mãos, né, nesse trabalho que foi bem bacana, que foi avaliar os 30 anos do SUS, e isso gerou muitas discussões sobre ações. Infelizmente, a gente acabou de publicar, aquele governo anterior assumiu, então, enfim, piorou tudo, né, em vez de melhorar. Mas eu acho que também gerou muita discussão esse trabalho, e é uma coisa que a gente vem discutindo muito agora, se a gente não tem que fazer um outro para ver, assim, avaliar as previsões que a gente fez, que na verdade se tornaram muito piores por causa de uma pandemia e de um governo que não foi muito amigo do SUS, né? Mas enfim, eu acho que esses são alguns exemplos de como isso ou mudou ou levou ao debate em pensar em mudanças que poderiam acontecer. Então, fantástico. E eu iria exatamente, muito interessante pegar esse gancho agora, porque eu iria falar esses dois artigos, né? Um artigo que fala dos 30 anos do SUS, e publicado no Lancet, um artigo que foi muito debatido no mundo inteiro, e eu queria explorar um pouco essa questão. E, apesar de que ele talvez precise ser reescrito nessa nova leitura do que aconteceu nos anos recentes, mas há uma retomada, digamos assim, do projeto nacional, e eu sempre fico achando muito interessante que a gente possa, a partir da visão de uma brasileira que está num lugar em que as questões globais são discutidas cotidianamente, né? E da gente discutir o SUS, o que o SUS representa, né, para essa comunidade internacional, e a gente, né, não que a gente precise de uma validação externa para entender a importância do SUS, é evidente que não é essa a questão, mas é importante poder contextualizar. Eu queria que, se você pudesse contextualizar um pouco o que o SUS representa, né, para essa gama de sistemas de saúde que estão espalhados pelo mundo, e por que, por exemplo, nós deveríamos ser mais orgulhosos do SUS do que às vezes parece que o cidadão médio brasileiro é. Então, se você pensa um país com mais de 200 milhões de habitantes, que tem um sistema universal totalmente sem custo para a população toda, a população inteira, é só a gente, entendeu? O modelo do SUS, ele é fantástico, e a gente tem que se lembrar como é que era o Brasil antes do SUS, né? Então, antes do SUS, só tinha acesso à saúde quem tinha carteira assinada. Se você não tinha carteira assinada, você ia para as santas casas para morrer, porque não tinha prevenção, não tinha tratamento, não tinha nada disso. Então é importante a gente se lembrar disso. Se o SUS acabasse hoje, 3/4 da população brasileira não iam ter acesso à saúde, tá? Então a gente não pode se esquecer disso. Então, veja, o SUS, na verdade, ele nunca foi 100% implementado no seu desenho original, né? E ele vem sendo subfinanciado, talvez mais seriamente, desde aquela emenda constitucional 95, quando impuseram o teto, né? Então, 2016, eu acho. Então, são anos e anos e anos sucessivos de subfinanciamento que acabam, veja, se você é subfinanciado, você não consegue exercer suas funções de forma correta. Se você não consegue exercer suas funções de forma correta, claro que a coisa vai dar fila, tem fila para atendimento especializado, falta leito, essa confusão que está acontecendo aqui no Rio agora com os hospitais federais, que é uma loucura, né? Enfim, o Hospital do Andaraí, que é perto de onde eu cresci, então vai ser governado pelo município, pelo governo federal, enfim. Mas a importância do SUS a gente vê principalmente através da sua atenção primária, que é a estratégia de saúde da família, e a atenção primária é a espinha dorsal de qualquer sistema universal, porque a prevenção está ligada também à atenção primária. Então, se a atenção primária funciona, você previne doenças crônicas, você previne muita coisa que vai aliviar o sistema no futuro. Então, sem uma boa atenção primária, esquece, você nunca vai conseguir ter um sistema universal. E o que aconteceu quando a estratégia de saúde da família realmente deslanchou, a atenção primária realmente foi implementada? Você reduziu desigualdade no acesso à saúde, você reduziu mortalidade infantil, você reduziu as mortes evitáveis, né? Então, tem uma gama de trabalhos mostrando a importância da estratégia de saúde da família para melhorar a saúde do brasileiro, né? Aí o que acontece? Você tem uma deficiência de médicos em algumas áreas, criaram mais médicos lá atrás. Quando o Mais Médicos acabou abruptamente, 80% da atenção que era provida para as áreas indígenas, por exemplo, também acabaram com ele.
de um dia para o outro, né? Enfim, então, assim, a importância do SUS é exatamente para isso, é para levar a saúde onde a saúde não chegava, né? Não chegava, basicamente não chegava. É permitir que alguns agravos que são totalmente evitáveis, permitir que você melhore as condições crônicas que vão surgir mais lá na frente, que essa prevenção exista. O problema é que o que está acontecendo com o SUS é o que começou a acontecer com o programa de saúde na Inglaterra, que foi um dos modelos há muito tempo atrás, que foi exatamente isso, um subfinanciamento, o salário era baixo, os médicos não queriam ir para o sistema nacional, e teve uma matéria no New York Times muito bacana descrevendo o problema que estava acontecendo no sistema inglês, e eu lia cada frase, eu pensava no SUS. Então eles mostravam visualmente o que eles fizeram é mostrar uma casa que foi construída, né, com uma base sólida, muito bacana, e aí aos poucos, o que foi acontecendo? Você foi colocando andares em cima da casa, mas tirava o tijolo embaixo, ia botando mais em cima e tirava um negócio embaixo, ou seja, a casa agora está super frágil, ela pode desabar por completo, porque você tentou colocar coisas em cima sem fortalecer a base. Exatamente o que está acontecendo com o SUS. E é muito, assim, tem pessoas na Inglaterra que falam, gente, o que vocês estão passando agora, a gente já passou, olha onde é que a gente está. Tem que ter uma mudança. Então, assim, para mim o SUS é um dos talvez mais importantes mecanismos de redução de desigualdade que a gente já teve. Por isso, né, por permitir acesso a pessoas que nunca tiveram, mas ele está doente, ele realmente está doente, ele está subfinanciado e em algumas áreas ele, enfim, está tentando se reerguer agora. O problema é que reerguer leva muito mais tempo do que destruir. Então a gente está num processo que ainda vai demorar e eu espero que continue, né? Sabe-se lá o que vai acontecer ano que vem, mas eu espero que ele continue para a gente conseguir reerguer o SUS, porque assim, o Brasil sem SUS eu não quero nem imaginar. O SUS que foi quando a gente fala de tempestade perfeita que acontecia, né, no caso da Covid, né, uma pandemia, uma situação de incerteza na esfera política e de certezas muito ruins na esfera política e de governança nacional, né, de um país altamente polarizado. Então, na tempestade perfeita, o SUS era o nosso abrigo, foi e será o nosso abrigo dessa tempestade. Eu acho isso muito bacana. E uma outra coisa que eu queria, só você falou em mortalidade infantil, eu me lembrei de dizer, eu me lembro que na época que eu estudei estatística com professora, aliás, uma professora de Harvard, era a professora Sarah McFarlane. Eu estudei em Liverpool, mas ela era oriunda de Harvard, orgulhava-se de usar uma xícara, e maravilhosa professora, e eu, ao final, eu escrevi um poeminha para ela, dizendo alguma coisa assim, de que mortalidade infantil, né, o número não tem história para contar, mas a criança cujo pulso se esvai nas nossas mãos, né, é a verdade lida. Então, o número seco, mais entendido dentro de um contexto do que aquilo representa. Então, se a gente está falando de 60 por mil nascidos vivos, de 12 por mil nascidos vivos, 6 por mil nascidos vivos, isso não significa um número solto, né? Isso significa dor, sofrimento que está ali embutido, e que bacana que você traz essa visão a partir da visão de uma demógrafa, né, e de uma professora de saúde pública. Mas voltando então a essa questão das suas reflexões sobre o SUS, e você tem sido uma voz muito importante aqui no Brasil, né? Eu diria que recentemente concretizada, sempre foi, obviamente, que os debates nacionais e em muitos momentos a professora Márcia Castro tem participado disso. E mais recentemente você passa a assinar uma coluna num dos principais jornais do Brasil, a Folha de São Paulo, em que você se posiciona e você traz esses elementos, essa visão, né, essa construção de visão, traz para uma posição que é uma posição formadora de opinião também no país. Então, sair do lugar confortável, de certa forma, de quem publica na Science, na Nature Medicine, para se posicionar e ao se posicionar, se expor, né? E eu queria que você comentasse um pouco isso. Acho que já é natural, toda a sua fala e sua trajetória já traz isso muito vívido, mas queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de ser colunista, o que que isso tem lhe trazido de feedback e como é que você vê isso como um papel do pesquisador no Brasil. É um desafio, né? Porque a linguagem, a maneira de escrever um artigo para a Folha não é a mesma maneira que você escreve um artigo para
um jornal científico, mas eu acho que eu acho importante quem está na academia aprender a destilar aquilo que você publica, né, em linguagem simples e colocar isso para qualquer audiência, né? Então, acho que um dos motivos que me levou a aceitar a escrever esse artigo para a Folha de certa forma, me desafiar a aprender a fazer esse link, traduzir uma coisa que é muito rebuscada, que não é qualquer um que vai ler, para uma linguagem simples para qualquer um ler. É um desafio, sim, né? Porque às vezes é muito curioso, eu não presto atenção nos comentários que são escritos, mas às vezes eu leio, dependendo do tema, porque eu sei que é mais polêmico. E é assustador, né? Porque cada comentário que eu penso isso é um eleitor. E é assustador os comentários que aparecem ali, entendeu? Então, acho que isso é mais um motivo para a gente continuar usando esses canais para trazer o conhecimento, a ciência, de uma maneira que seja interessante, né? Que qualquer um possa ler. E eu acho que tem um papel. É uma exposição, mas assim, eu não uso linguagem sensacionalista, eu não acho que isso funciona, acho que tem algumas pessoas que usam, não gosto disso, não acho que é assim que se resolve qualquer coisa, nem uma briga em casa, quanto mais uma coisa política, não acho que é por aí. Então, o que eu tento trazer são os fatos, são os números, são os fatos, e expresso uma opinião, tento linkar os diferentes elementos. E quem não quiser concordar com o fato, aí eu acho que é uma questão de personalidade, né? Opinião, tudo bem, mas se o fato está ali, se o número está ali, você querer discutir o número, aí é outro nível de discussão. Mas eu acho que é por isso que eu escrevo, é esse papel. Então, enquanto eu achar que tem espaço para trazer isso, e enquanto a Folha quiser que eu escreva, eu vou ficando por lá. Mas foi isso que me levou a fazer essa coluna. Mas é um desafio. Muito bacana, muito bacana. O desafio que e falando de desafios, eu queria um pouco lhe provocar, né? A gente fez uma trajetória lá, desde jovem estudante da UERJ no programa de estatística, passando pelo CEDEPLAR, passando por Princeton e tentando aqui em poucos minutos resumir essa carreira tão importante e significativa com seus projetos. Falando de desafios, como é que você vê os desafios atuais e futuros que são realmente relevantes e que possam instigar, por exemplo, as pessoas que hoje estão começando sua trajetória acadêmica e olhando para o horizonte? O que é que você vê como desafios presentes e futuros que você, como pesquisadora, se interessaria em abordar e que você também sugeriria como pontes e objetos de pesquisa, de atuação? Veja, eu acho que para quem quer entrar na saúde pública, o que não falta é desafio, né? Então, você tanto pode ir para a questão de doenças infecciosas, a maneira como as cidades estão crescendo de forma desordenada e criando condições absolutamente ideais para o mosquito proliferar, né? Todo o desafio que as inequidades trazem, né? Enquanto a gente também não tiver ações que reduzam essas inequidades, a gente também não vai conseguir ir na raiz do problema. Mas você vai até as doenças crônicas, né? E o Brasil literalmente tem uma epidemia de obesidade e sobrepeso, e isso é uma bomba relógio, porque essas pessoas vão ter problema de hipertensão, colesterol, problemas cardiovasculares, que podem ser debilitantes. Então, isso, né? Quem é que vai absorver essas pessoas? É o sistema público? É o plano de saúde? Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a gente já tinha que ter alguma forma de estimular as pessoas, por um lado, estimular as pessoas talvez a se exercitar mais, mas por outro, por que a gente ainda não tem sobretaxa para alimento multiprocessado? O Rio de Janeiro foi pioneiro de proibir o multiprocessado nas escolas. Pioneiro, tem que ser no Brasil inteiro, entendeu? Você tem criança obesa, né? Então, isso para mim é um problema crítico que a gente já tinha que ter alguma coisa, combinação de várias políticas, desde ontem, entendeu? Tem toda a questão da saúde mental, que é uma coisa ainda, enfim, a gente nem sabe direito qual é a demanda, mas está aí, né? E aí um guarda-chuva cobrindo tudo isso é a questão das mudanças climáticas, né? Então a gente tem uma nova lei,
né, que todos os municípios têm que ter um programa de adaptação. A gente tem eleição municipal esse ano. Eu quero ver cada candidato apresentando sua proposta de medidas de adaptação à mudança climática. Quero ver, né? Agora, quantos eleitores vão pedir isso para os candidatos para mostrar? Então, esse problema está aqui. Veja o Rio Grande do Sul, né? Anos atrás, você libera várias ações ambientais e agora, né? Não estou dizendo que essa foi a causa, mas de certa forma está relacionado. A gente teve um relatório maravilhoso, o Brasil 2040, mostrando o que podia acontecer, foi posto na gaveta, agora as coisas estão acontecendo. Então, assim, a questão das mudanças climáticas também é super importante e acho que um dos papéis da academia pode ser exatamente isso, como que você pode ter medidas de adaptação, quais são as medidas de adaptação. Não é só produzir coisa que mostra o cenário do último dia, não é isso não, é você tentar dar uma contribuição para essa pessoa na ponta para fazer essas medidas de adaptação. Isso em termos de tópico, mas eu acho que é importante também ressaltar que para quem entra na academia hoje, tem outros desafios em relação à profissão, né? Que é toda essa coisa contra, né, medidas de inclusão, diversidade, pertencimento, é uma coisa que está acontecendo assim no mundo, né? Nos Estados Unidos, aqui também. Essa coisa de alguns tópicos de estudo ficam meio postos de lado, dependendo do governo que está atuando, isso não deveria acontecer. Então, eu acho que, assim, desafios de tópicos para estudar na saúde pública não falta, mas a gente tem que se lembrar que, de certa forma, a academia precisa ser aquele espaço onde qualquer coisa possa ser discutida e não tem problema se eu não concordar com o meu colega. É através das discordâncias que a gente avança o conhecimento. Se a gente perder isso na academia, então aí eu realmente não sei nem como que a gente consegue se posicionar. Então, acho que você perguntou desafio, acho que tem essas duas coisas, um da profissão, né, e um tópico para estudar, aí não falta. Esse cenário de desafios e preocupações, você considera-se uma otimista? Ou você estaria mais próximo daquilo que Ariano Suassuna descrevia como uma realista esperançosa? Eu acho que eu sou, que nem eu sou Suassuna, eu acho que eu sou uma realista esperançosa, porque, veja, se você está na saúde pública, você tem que ter essa visão, porque tem tanta coisa que dá errado. Então, se você for um pessimista, vai para outra profissão, porque aí não dá para ficar na saúde pública. Você tem que ter essa coisa que te faz levantar da cama todo dia para seguir em frente. Mas a gente não pode tirar o pé do chão. Então, assim, não dá para ser um otimista, sonhador e poético. Não, você tem que ter o pé no chão na saúde pública. Então, eu acho que estou mais para o Suassuna. Maravilha. E nesse sentido, eu sei que você também tem uma dedicação muito especial à mentoria e à orientação de pessoas. Então, além dos tópicos que você acabou de falar, eu vejo isso com muito carinho, inclusive na sua própria descrição biográfica, né? Eu queria que você comentasse um pouco das lições que você tem aprendido ao longo do tempo e se você estivesse falando, como você está, para um público que, além de definir tópicos, quer se colocar diante de um projeto de vida na saúde pública, que recados você também poderia dar para esse pessoal? Então, veja, o que eu acho é assim, já teve época na vida que eu planejava tudo, né? Aí não dá certo, você fica frustrado. E, na verdade, as melhores coisas que aconteceram na minha vida eu nunca planejei, né? Então, eu acho que uma coisa que é importante é a gente estar atento às oportunidades que acontecem, porque elas só vêm uma vez, né? Então, assim, a gente só precisa de meia porta aberta. Se você aproveitar, você entra, entendeu? Então, isso é importante, é estar atento às oportunidades da vida, não deixar elas passar. Outra coisa, veja, você perguntou logo no começo, né? Eu nunca sonhei chegar onde eu tô, né? Então, assim, o papel de um mentor é muito importante. Um mentor pode destruir a sua carreira ou alavancar essa carreira. Tá? Então, o papel do mentor é muito importante. Mas, acima de tudo, eu acho que é você jamais se derrotar antes de começar o jogo, né? Então, assim, o que eu conheço de gente que diz, não vou nem aplicar, eu jamais vou conseguir. Você não sabe, né? Então, eu dou um curso no Brasil todo ano em janeiro. E eu misturo brasileiro com um aluno de Harvard. E os brasileiros descobrem que eles não são diferentes dos outros. Então, é muito bacana ver o primeiro dia e o último dia
último dia está todo mundo igual. E vários desses alunos já vieram para Harvard, vários dos de Harvard voltaram para o Brasil. Então, eu acho que a gente tem um pouco essa coisa de achar que não é bom o suficiente. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que ser convencidas, eu detesto gente que é convencida, mas eu acho que você tem que saber se posicionar e não desistir dos seus sonhos só porque alguém te disse que você não pode, entendeu? Não dá para ser assim. E é cruel pensar quantos jovens brasileiros deixaram de chegar num lugar melhor porque alguém ou cortou os sonhos ou porque eles achavam que não eram tão bons. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar muito, porque as coisas não caem no colo, perseguir esses sonhos, buscar boas mentorias e acreditar, entendeu? Pode dar errado? Pode, mas se você não tentar, você nunca vai saber que ia dar certo ou errado. Eu acho que é mais ou menos por aí. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. É como se estivesse aqui, pessoalmente, realizando um sonho. Eu preciso lhe dizer, professora Márcia, que quando a gente pensou esse programa, esse projeto, certamente, talvez a primeira pessoa que tenha surgido na nossa... Estou aqui checando com a equipe, na nossa cabeça era exatamente você. Então eu queria agradecer imensamente. Acho que teríamos tempo e disposição, disposição que certamente, mas sei que também tem os limites do seu tempo, e eu queria agradecer profundamente essa sua participação. Queria dizer da nossa admiração pessoal e que o trabalho que você tem feito tem gerado muitas discussões, debates e aqueles comentários do engajamento, porque nós temos um problema, né, de militância digital. Então, a militância digital do contra é algo, inclusive, organizado, estimulado, e aquela que é a favor nem sempre se expressa. Então, hoje eu estou tendo a oportunidade de diretamente para você dizer que sim, as suas colunas e suas pesquisas fazem muita diferença. Obrigado por tudo isso, obrigado por ter participado aqui conosco desse episódio do IMIP Educa Global, Diálogos em Saúde Global, muito especial com a professora Márcia Castro. Alguma última palavrinha que queira deixar de recado? Não, eu agradeço imensamente o que vocês estão fazendo e eu espero que muitos jovens pesquisadores possam ouvir isso e ver que é possível sim, se você sempre estudou num colégio público, você chegar num lugar mais alto, mas sempre se lembrando onde estão suas raízes. Então, eu acho que isso é que é importante. Então, obrigada a vocês por terem me convidado. Então, se você curtiu esse conteúdo, acesse o nosso site e fique por dentro de mais materiais gratuitos, além de cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter, lá também no site. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo também está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e seguir as nossas redes sociais e interagir bastante conosco. Obrigado pela audiência e até um próximo episódio.